Olá! O Justiça em Questão de hoje celebra os 30 anos da memória do Judiciário Mineiro, espaço dedicado à preservação da história da Justiça de Minas Gerais. Menos burocracia e mais agilidade na prestação do serviço público. Conheça a lei que dispensa reconhecimento de firma e autenticação de documento. Você pretende comprar algum brinquedo para dar de presente nesse Natal? Confira nossas dicas para fazer uma escolha segura. Entenda como a tecnologia tem se tornado uma grande aliada do Judiciário. Saiba como o Tribunal Mineiro tem combatido fraudes e abusos contra a Justiça. E mais, conheça as decisões judiciais de destaque no Estado e termos jurídicos para entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. A virtualização da Justiça já é uma realidade. Apenas 1 em cada 5 processos que chegaram ao Judiciário em 2017 era em papel. Mais de 88 milhões de casos foram apresentados em formato eletrônico nos últimos 9 anos, isso de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. A adesão ao processo judicial eletrônico, o PJE, é um dos principais responsáveis por esses números. Veja. O advogado Marcelo Augusto comemora quando o assunto é a tecnologia aliada à justiça. Inegavelmente, a informatização dos processos tem facilitado muito a prestação do serviço, especialmente por parte do advogado, mas não só por parte do advogado, mas também por parte dos servidores públicos. Para este outro advogado, a virtualização agregou e facilitou ainda mais a sua profissão por um motivo especial. Por morar um pouco mais distante, eu não preciso vir aqui diretamente, todo dia, para fazer as consultas processuais ou não. Quando há um despacho, alguma petição, eu lá da minha casa mesmo, no meu escritório, eu posso vir a estar peticionando, entendeu? Então, além de aumentar a celeridade, que eu não preciso vir aqui depois voltar a fazer a carga do processo, eu posso da minha casa mesmo ter acesso a todo o processo e fazer a petição, Segundo o juiz, outra preocupação é com a sustentabilidade. São 20 milhões de processos distribuídos por ano, consomem mais ou menos 46 milhões de quilos de papel, que dá em torno de 690 mil árvores ou 400 hectares, além de mais ou menos 1,5 milhão de litros de água, que é uma quantidade de água que você poderia abastecer uma cidade de 27 mil habitantes durante um ano. O TJMG é o maior tribunal em número de processos virtuais do país. São mais de 1.600.000 só na primeira instância. E a tendência é aumentar. A meta da presidência do tribunal, do desembargador Nelson Messias, é que até agosto do ano que vem a gente esteja com o processo judicial eletrônico implantado em todas as comarcas do Estado, na competência civil, e até dezembro também nos juizados especiais. A produção e tramitação de documentos administrativos do TJMG também já conta com o sistema, é o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Ele tem se tornado uma linguagem de todos os órgãos públicos. Basicamente, através dele, as demandas administrativas que antes eram produzidas no papel, elas são iniciadas no SEI através de um processo eletrônico, tramitadas e assinadas. Então, todo o procedimento ele ocorre integralmente de forma eletrônica. O sistema é utilizado por magistrados, servidores, terceirizados e estagiários desde novembro de 2017, em toda a Secretaria do Tribunal e em todas as comarcas do interior. Através do SEI foi possível a libertação do uso do papel para as demandas administrativas. Isso propiciou uma maior integração entre as comarcas do interior e aqui a Secretaria do Tribunal de Justiça, tendo em vista que ele democratizou o uso. É hora de descomplicar mais um termo jurídico. A gente te explica o que é segredo de justiça. Não vou saber dizer não. Ação que não pode ser revelada, que tem segredo. Segredo de justiça seria alguma coisa que não pode ser revelada, na lógica. O segredo de justiça é uma característica de certos atos processuais em que não corre a publicidade das informações com o objetivo de preservar as partes envolvidas ou por interesse social. Natal também é sinônimo de presente e para a criançada quase sempre é tempo de ganhar brinquedos. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre os cuidados na hora de escolher o presente ideal. E mais, conheça a lei que acabou com a exigência do reconhecimento de firma. Voltamos em instantes.
Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nas semanas que antecedem o Natal, as lojas de brinquedos são tomadas por adultos que esperam encontrar o presente ideal para os pequenos. Porém, além de trazer diversão e alegria, os brinquedos também podem oferecer riscos à saúde. Para que o presente não se transforme em problema, alguns cuidados são necessários na hora da compra. Confira as dicas do especialista. Eles podem ser coloridos, brilhantes, mas para a brincadeira não se transformar em problema, é preciso um outro detalhe. Você já comprou brinquedo e reparou se tinha selo do Inmetro nele? Não. Nunca reparou? Não, nunca reparei não. Se eu já comprei? Sim. E por que será que na hora da compra tanta gente ignora o selo do Inmetro? Mais barato, mais em conta, né? Quando o menino chora, a gente dá sem nem preocupar com a qualidade, só para ficar livre do choro. Optar por um brinquedo sem a certificação do Inmetro pode colocar em risco a integridade física da criança. Em conversa com um advogado do Procon, tivemos algumas dicas. Na prática, o consumidor chega a uma loja como esta, o que ele precisa observar na hora de escolher um brinquedo como esse, por exemplo? Bom, uma situação desse tipo de brinquedo, nós temos informações muito importantes quanto à segurança. Primeiro, a idade da criança. Então é importante que o brinquedo identifique qual que é a idade ideal para aquela criança. Aquele brinquedo para aquela criança. Segundo, isso, aqui, por exemplo, nós temos aqui. Então, o brinquedo que é indicado para crianças acima de 3 anos. Outra informação importante com relação ao selo do Inmetro. É o nosso Instituto de Metrologia que vai atestar a segurança e qualidade desse produto. Então o consumidor vai procurar, nós estamos aqui vendo exatamente o selo do Inmetro, que é a garantia dessa segurança. Aqui também nós temos informações a respeito do fornecedor, quem é o fabricante desse produto, que é muito importante para o consumidor, além de saber qual é o nome do estabelecimento onde ele está comprando o produto, quem também fabricou esse produto. Por quê? Ambos são solidariamente responsáveis por qualquer dano causado ao consumidor em razão da segurança desse tipo de produto. Brinquedos como massinhas e objetos de montar podem conter tintas e substâncias tóxicas ou peças pequenas que a criança pode engolir. E a falta de informações pode resultar em punição para quem fabrica e para quem vende. A partir do momento que você não tem uma certificação de que esse produto oferece condições de garantia de saúde e segurança para o consumidor, todos os riscos são expostos. Então, nesses casos, as indenizações são previstas para o consumidor, não só também nos órgãos de justiça, como também nas delegacias de polícia, porque colocar esse produto à venda é crime, que é considerado um produto impróprio para o consumo. Geralmente, quem comercializa produtos sem certificação também não emite nota fiscal. E para o consumidor, a nota é de grande importância. É muito importante para o consumidor adquirir um produto, ele exige primeiro a nota fiscal, que é um documento importante para exercer os seus direitos caso aconteça algum problema com o produto. Nós temos também a informação da garantia. Se o produto vier com garantia, essa garantia tem que vir por escrito, tem que conter um manual de garantia e se porventura o fabricante não fornecer a garantia, o Código de Defesa do Consumidor já dá a esse produto uma garantia legal de 90 dias. Então, entre o risco e a certeza... Com certeza, né? Com o selo é bem melhor, né? Que é segurança, né? Sancionada em outubro deste ano, a Lei 13.726 promete acabar com a burocracia nos órgãos públicos, dispensando a autenticação, o reconhecimento de firma e a apresentação de uma série de documentos. Entenda mais sobre as mudanças trazidas pela nova legislação. Desembargador, de acordo com a nova lei, quem que pode atestar a autenticidade de um documento ou de uma assinatura? A lei defere esse poder de certificar a autenticidade da comprovação de uma situação de regularidade ao agente administrativo de qualquer órgão dos 3 poderes da União e dos estados, ou, no caso dos municípios, dos 2 poderes, que seriam o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal. E o que pode ser feito no caso que não for possível comparar o documento apresentado? Nesse caso, cabe ao agente administrativo avaliar se essa impossibilidade pode ser imputada ou não ao cidadão. Se ele concluir que a impossibilidade de apresentar o documento solicitado está fora do alcance do cidadão, ele pode suprir esse impedimento solicitando ao cidadão que declare de próprio punho, sob as penas da lei, a regularidade do fato ou da situação necessário para a comprovação de regularidade.
E no caso de declaração falsa, que medidas que podem ser aplicadas nesse caso? Bom, se ficar comprovado que o cidadão declarou um fato falsamente, ele estará sujeito às sanções previstas na lei. E essas sanções poderão ser tanto administrativas e até mesmo criminais, porque o Código Penal, por exemplo, prevê no artigo 299 o crime de declaração falsa. E esse crime está combinado uma sanção pecuniária e também uma sanção privativa de liberdade. No caso da privação de liberdade, de 2 a 5 anos em se tratando de documento público e de 1 a 3 anos em se tratando de documento particular. E por fim, desembargador, quais são os documentos que não precisam mais ser apresentados aos órgãos públicos? Bom, apenas um exemplo para falar dos casos mais comuns que acontecem no cotidiano dessas situações, não há mais necessidade de apresentar a certidão de nascimento para comprovar a identidade. Essa certidão pode ser substituída por outros documentos, a exemplo do título de eleitor, da carteira de trabalho, da cédula de identidade civil ou da cédula de identidade profissional, que por força de lei tem poder também de comprovar a identidade do cidadão. Ok, muito obrigada, desembargador. Eu que agradeço. Em 2017, o TJMG criou o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, o NUMOPED, com o objetivo de detectar e combater o uso abusivo da justiça. Desde o início das atividades, foram identificados diversos tipos de fraude, inclusive casos envolvendo advogados que ganharam indenizações e ficaram com dinheiro. E os supostos clientes nem foram informados da existência da ação. Conheça o trabalho desenvolvido pelo setor. O Tribunal de Justiça identificou que algumas comarcas estavam recebendo mais processos do que o normal. Quem propunha as ações eram sempre os mesmos advogados. E descobriu-se que muitas dessas demandas eram fraudulentas ou promoviam um chamado uso abusivo da justiça. Acontece muito de ações com procurações falsas, com comprovante de residência e comprovantes de negativação falsos. Por outro lado, o uso abusivo da justiça passa pelo aquele tipo de ação em que há um rateamento dos contratos, por exemplo. Então, ou seja, a parte ela discute um contrato em várias ações. Para combater esse uso mal intencionado do judiciário e prevenir fraudes, uma portaria da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais instituiu o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, o NUMOPED. Em primeiro lugar, ele faz um levantamento estatístico do número de ações ajuizadas por esse advogado. E, depois disso, verifica se realmente há uma suspeita de fraude ou de uso abusivo da justiça. E, em seguida, são feitas as recomendações aos juízes de práticas para evitar esse tipo de demanda. Como os juízes também atuam como gestores, a Escola Judicial do TJMG, em parceria com a Universidade de Brasília, ofereceu um curso de gestão judiciária para magistrados e servidores. A experiência ajudou a ligar o alerta sobre a entrada de demandas fraudulentas nos tribunais e os desdobramentos disso. A Constituição garante, no artigo 5º, o acesso amplo ao sistema de justiça, ou seja, se você tem um direito violado, você tem o direito de acessar o sistema de justiça. Mas, por outro lado, se você cria um litígio que não existe no mundo dos fatos, cria artificialmente uma demanda judicial para obter um ganho ilícito, você não está exercendo o direito constitucional de ação, você está abusando desse direito. E isso precisa ser reprimido, porque isso gera consumo de recursos econômico-financeiros dos tribunais, claro, porque muitas dessas ações, inclusive, são ajuizadas com pedido de justiça gratuita, mas isso consome também um tempo imenso da instituição de juízes, de servidores, que deveria e poderia ser dedicado para agilizar a prestação jurisdicional para quem realmente precisa do sistema de justiça. Essa busca pelo lucro gera prejuízo para o cidadão e também para as empresas. Grande parte desses processos fantasmas são ajuizados contra o setor de telefonia. As empresas tiveram que se mobilizar para combater a quantidade crescente de ações fraudulentas. Tivemos alterações de estrutura dentro do departamento jurídico, alterações de funcionamento dentro da área jurídica, uma maior parceria com as demais áreas da empresa, com TI,
com a área de inteligência artificial, a fim de conseguir trazer aos autos todos aqueles elementos de defesa que pudessem desmascarar esses artificialismos criados pelos autores, as adulterações que foram feitas, o que é um trabalho muito difícil, visto que isso sempre tem uma crescente de transformação. A fraude de hoje não é a fraude de amanhã e nós temos que estar presentes para conseguir identificá-la. Alguns episódios terminaram em condenação dos advogados, que podem também perder o registro profissional. Há uma comunicação ao AB que abre um processo disciplinar para avaliar a conduta desse advogado. Alguns deles foram suspensos, mas os outros estão ainda respondendo a esse processo disciplinar na OAB. Então, ele pode sim vir a perder o registro funcional na OAB. É tempo de celebrar. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre as comemorações dos 30 anos da memória do Judiciário Mineiro. Confira também as decisões judiciais que ganharam destaque no Estado. Fique com a gente, voltamos já. Bem-vindo de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. A gente apresenta agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. O Magazine Luiza deve indenizar um casal que comprou uma moto e não conseguiu regularizá-la porque o número gravado no chassi era diferente do número que constava na nota fiscal. A 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a sentença da comarca de Cambuí, que determinou uma indenização de R$ 7.000 por danos morais e R$ 4.300 por danos materiais. O Minas Shopping deverá pagar indenização de R$ 25.000 por danos morais a uma criança que teve o pé esmagado pela escada rolante do centro de compras. A decisão é do juiz Hélito Batista de Almeida, da 32ª Vara Civil de Belo Horizonte. A Clínica Dentária São José deve indenizar uma paciente em R$ 15.000 por danos materiais e morais, pelos problemas causados a ela em função de um tratamento dentário que culminou com a necessidade de extração do dente. A decisão da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a sentença da comarca de Belo Horizonte. Criada com o objetivo de conservar, restaurar e preservar objetos e documentos de valor histórico, a Memória do Judiciário Mineiro celebra em 2018 30 anos de existência. Magistrados e personalidades ligadas à cultura se reuniram em Belo Horizonte para celebrar a data. Responsável pela preservação e difusão da história da magistratura no Estado, a Memória do Judiciário, a MEJUD, comemora em novembro 30 anos de existência. Para a sociedade, para os turistas, de um modo geral, o Museu da Memória do Judiciário, ele é importante na medida em que conta várias passagens importantes, não só de julgamentos, mas sobre o próprio Judiciário de Minas Gerais, que é um dos mais importantes do país, um dos mais respeitados. Na solenidade realizada no Salão Nobre do Palácio da Justiça, o superintendente da MEJUD, desembargador Lúcio Urbano, falou sobre a criação do museu. A ideia do desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira, quando ele criou há 30 anos a memória, foi exatamente de resgatar a história do Judiciário Mineiro, que é muito rica e muito vasta. O evento foi marcado pelo lançamento do selo comemorativo dos 30 anos da MEJUD. A memória do Judiciário Mineiro está guardada entre as paredes do Palácio da Justiça Rodrigues Campos desde 1988 e vem daqui, do segundo andar do prédio centenário, a inspiração para a ilustração do selo. E essa iconografia do vitral, que foi feita pelo Piscine lá pelos anos 1900 e pela Casa Conrado, que era a casa de fundição que fazia todos os vitrais de Belo Horizonte, inclusive do Palácio da Liberdade, ela é muito representativa. Tem visitante que vem aqui só para ver aquele vitral, porque ela tem uma expressão amena,
abraça o visitante e ela já está bem na frente do palácio, bem na frente da exposição. É como se ele já chegasse sendo recebido pela Deus da Justiça. Um carimbo personalizado oficializou o selo com a marca da Mejude como produto dos Correios, que poderá ser utilizado em todas as correspondências que o Tribunal Mineiro enviar. Depois de 30 dias, o carimbo vai para o Museu Nacional dos Correios em Brasília. O selo ainda circula por um tempo maior. Isso depende do volume, né, de correspondências, a quantidade mensal que o tribunal utiliza, né? Isso gira mais ou menos em torno de 3 a 6 meses. Além do selo, a Memória do Judiciário ganhou ainda outros 2 presentes de aniversário. Uma estatueta de bronze, que há 86 anos pertence à família do desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, e uma tela há muito aguardada. Um retrato do desembargador Francisco Leite da Costa Belém, o segundo a presidir o TJMG. Foram 132 anos buscando algum registro visual do magistrado, desde a posse dele em 1886. Com a ajuda do secretário de Cultura do Estado, Ângelo Osvaldo, o retrato pôde, finalmente, ser pintado para ocupar o devido espaço na galeria. Quem ficou curioso para ver as peças ou ainda não conhece o espaço, basta agendar uma visita. Pelo telefone 3237-6224. Pode agendar a hora que precisar vir. Inclusive escolas, autoridades, estrangeiros, estudiosos, qualquer comunidade, o tribunal está com as portas abertas. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Imprensa e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.